que Paulo foi chamado de sectário? Leiamos. Mas confesso-te isto, que seguindo o caminho a que eles chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Atos capítulo 24, versos 14. Quando acusamos a Igreja Adventista de ser uma seita, os adventistas, para se justificarem, usam essa passagem, dizendo que Paulo também foi chamado de sectário por guardar a lei. O interessante no texto é que quando Paulo proferiu estas palavras, ele estava sendo acusado e perseguido pelos guardadores da lei da antiga aliança. Estava sendo perseguido pela sua fé e liberdade em Cristo. Paulo foi levado ao tribunal e estava sendo acusado de estar indo contra a lei que os judeus tinham recebido por intermédio de Moisés. No capítulo 22 desse mesmo livro, Paulo dá o seu testemunho. Leiamos. Homens, irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Sicília, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois, e perseguiste caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens como mulheres. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Atos capítulo 22, verso 1, 3, 4, 6 a 8. Bem, Paulo até então era apenas um religioso que não conhecia Jesus verdadeiramente. Depois de convertido, Paulo, quando trata com os judeus, com o intuito de ganhá-los para Cristo, observa alguns preceitos da lei. Vejamos. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. 1 Coríntios capítulo 9, versos 20. Por exemplo, Paulo circuncidou a Timóteo para não provocar ira nos judeus. Vejamos. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus, que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Atos capítulo 16, versos 3. Outro exemplo. Paulo participou da entrega de voto, um ritual cerimonial da lei. Vejamos. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça, então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Atos capítulo 21, versos 21 a 24. Ou seja, Paulo fingiu-se estar debaixo da lei a fim de ganhar os judeus.
Mas quando os apóstolos tratam com os gentios, os não-judeus, aqueles que não receberam a lei, deixam claro que esses preceitos já não têm mais valor algum. Vejamos. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escritos, e achando por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Atos, capítulo 21, versos 25. Paulo diz à igreja a que lei estava sujeito. Leiamos. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. 1 Coríntios, capítulo 9, versos 21. A lei e os profetas apontavam para Cristo. E Paulo sabia muito bem que Jesus é o cumprimento da lei. Vejamos o que ele mesmo diz. Pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versos 4. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei, mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, àquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que servimos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Romanos capítulo 7, versos 4 e 6. Pois eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem mediante a lei, logo, Cristo morreu em vão. Gálatas capítulo 2, versos 19 a 21. Portanto, quando Paulo diz em Atos 24:14 que cria em tudo o que está escrito na lei e nos profetas, é porque a lei e os profetas apontavam para Cristo. Porque a lei se cumpriu em Cristo, e não porque ele ainda vivia pela lei. O argumento adventista em dizer que Paulo foi chamado de sectário por observar a lei do Antigo Testamento é falacioso, pois, na verdade, ele foi chamado de sectário porque os judeus não compreendiam que Jesus é o cumprimento da lei.